galera, eu sou a Lu Ribeiro, esse é o Explica, e se você está chegando agora, já peço para que se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ajuda essa professorinha aqui e vamos embora falar um pouco sobre o que não te contaram sobre a prostituição. Então, a gente vai conversar um pouco sobre os bastidores, como surgiu e as consequências da prostituição na nossa sociedade até hoje. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Hoje vamos tratar da parte histórica e na próxima semana a gente vai conversar um pouco sobre os impactos que a indústria pornográfica tem em nossa sociedade e nem conseguimos perceber muitas vezes. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos em relação ao surgimento. A gente tinha ali, historicamente falando, uma indústria que produzia filmes eróticos, mas um erotismo moderado. Cenas de sexo que não eram mostradas, que davam a entender que ia acontecer a relação, mas nada tão direto. E aí a pornografia teve um início, o conceito que existe até hoje da pornografia foi no início do século XIX, certo? Então a gente tem ali o início da indústria pornográfica como conhecemos. Porque na verdade a gente começou ali com a Playboy. A Playboy ela já era digamos, um estágio para o que seria a pornografia. E aí a Playboy ela foi fundada em 1953 por Hugh Hefner, que foi um dos símbolos da liberdade e da revolução sexual do século passado. Então, o que ele produzia nas revistas foi tido como libertação sexual. E a Playboy tem uma concorrente que era a Penthouse, que foi fundada em 1965 por Bob Guccione. Então a gente tem ali essa tentativa de concorrência que não dá tão certo porque a Playboy é um mercado muito forte que existe até hoje. E a Playboy foi porta de entrada para a indústria do cinema pornô, já que muitas atrizes que eram convidadas eram justamente as meninas que pousavam para a Playboy. E aí a gente tem ali os Estados Unidos e a Europa até hoje como principais produtores de pornografia. Então eu vou trazer alguns dados para vocês. A gente tem desde a pré-história algumas evidências a partir dos estudos feitos pelas pinturas que eram feitas pelos homens primitivos de órgãos genitais muito à mostra, de relações sexuais com mais de uma pessoa, porque em muitas culturas o sexo, na verdade, era como se fizesse parte da religião, fazia parte de um ritual religioso. A gente tem ali a Grécia, a China e a Índia tinham esses costumes, existiam essa crença, tá? Com a chegada do cristianismo, a gente tem ali a proibição tanto da parte de escritos, que existiam livros que relatavam o sexo, que tinham esse erotismo mais explícito, digamos assim, existiam bastante, inclusive até com algumas pinturas. Eu vou colocar aqui do lado uma para vocês da China, que ela já apareceu em diversos filmes, que é uma mulher recebendo o sexo oral de um polvo, que vocês estão vendo aqui do lado. E aí, essa imagem faz parte de um dos muitos livros da China que tinham esses relatos sexuais. Inclusive, vocês podem assistir um filme chamado A Criada, é um filme coreano, que ele vai abordar bem esse tipo de literatura. Então, existia até em algumas das cenas do filme, existe uma moça que ela é treinada para ler esses livros e dramatizar a parte da oratória. Então, os gemidos e tudo mais, ela performa através da leitura dela. E como não existia, né, a questão do acesso ainda não existia nem cinema, na verdade, não existia essa questão do VHS, cinema, enfim. Então, a pornografia primeiro foi escrita para depois ser atuada e entrar para o campo visual. A gente tem ali essa proibição do cristianismo, acredito que ele
meio que acabou reprimindo muito a questão do sexo, porque quando você colocava algo como pecaminoso e proibido, chama mais atenção ainda, né? Então, os livros não deixaram de ser produzidos e todas essas questões, né? O sexo não deixou de ser produzido, a prostituição deixou de existir e muitas vezes os padres consumiam essa prostituição. Acontece, o renascimento cultural vai trazer de volta esse tema da pornografia através das esculturas, das pinturas e em seguida a gente vai ter ali no surrealismo, quem não conhece a história do surrealismo, volta uns vídeos meus aí que eu vou falar um pouco sobre isso, a gente vai ter esse estímulo novamente juntamente com a fotografia. E a partir da fotografia vão vir os filmes e todas essas questões, certo? E eu trouxe também alguns outros países que fazem essa associação do ato sexual com a religião. A gente tem o Nepal e o Sri Lanka também, além dos que eu falei lá no início do vídeo. O conceito moderno que a gente tem com relação a pornografia surgiu na era vitoriana. E aí existe uma definição no Dicionário Médico Inglês, em 1857, que diz o seguinte: definição de prostituição. Uma descrição de prostituta ou prostituição como uma questão de higiene pública. E é interessante essa questão da higiene pública, por quê? Porque dentro do entendimento dessa galera, era como se fosse um serviço, já que as pessoas não teriam contato físico e não haveria a transmissão de doenças. Elas iriam se satisfazer sozinhas, logo não haveria propagação de nenhum tipo de mazela para a sociedade. E aí, devido a isso, foram criadas outras questões e outros problemas que são justamente as consequências do que vocês não sabem, o que não te falaram sobre a pornografia, que vai ficar para o vídeo da semana que vem. Beleza, galera? Novamente, se você assistiu até aqui, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e semana que vem a gente conversa mais sobre esse tema, beleza? Beijo em vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau.